Olá, meus amados. Vamos para mais um texto da Bíblia. E como eu já disse, o propósito principal da página e do canal é fazer meus amados apegarem amor em estudar a palavra de Deus sempre, visto que estamos vivendo em épocas em que os homens perderam seu primeiro amor e falam coisas que procedem dos seus próprios corações, visto que a palavra de Deus nos exorta que o nosso coração é corrupto e se inclina para a vaidade sempre. Importa que ele cresça e que nós diminua. Importa que a sua palavra seja exaltada. O texto que vamos interpretar hoje se encontra no livro de Jó. Jó capítulo 31, versículos de 1 a 40. Vamos fazer uma leitura breve. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso, desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se os meus pés se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. Versículo 11. Porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa, que lhe responderia? Versículo 15. Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e foi o guia da viúva, desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Se eu levantei a minha mão contra os órfãos, porquanto na porta vi a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e separe-se o meu braço do osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita minha riqueza, de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. 28. Também isto seria delito, condição de juízes, pois assim negaria a Deus, que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne, nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei, e não saí da porta. A quem me dera que me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos eu lhe mostraria, como o príncipe chegaria a ele. 38. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos. Versículo 40. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio,
acabaram-se as palavras de Jó. Pai, abençoa a sua palavra e nos ilumine com o mesmo pensamento com que o Espírito Santo inspirou os homens santos da Bíblia a escreverem sua palavra. Eu te peço, tenha misericórdia de nós e nos ilumine, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, mostrando para nós que antes das leis de Deus serem escritas em tábuas de pedras, como foi por meio de Moisés, ela já existia para todas as gerações. O apóstolo Paulo ensina que as leis de Deus foram gravadas em nossos corações de alguma forma, e por isso todo homem, quando nasce, já sabe o que é certo e errado, e perante Deus estamos indesculpáveis, pois Deus deixou tudo perfeitamente gravado em nossa consciência. 2 Coríntios 3, versículos 2 a 3, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Assim como o apóstolo Paulo ensinou a respeito de nós sermos uma carta escrita e que o nosso bom testemunho seria conhecido diante dos homens, Jó já praticava esse ministério e tinha um bom testemunho diante dos homens, mesmo ele sendo tão antigo e nunca ter conhecido os desígnios de Deus, que seria revelado mais tarde por meio dos patriarcas e de Moisés, e mais adiante pelo Senhor Jesus. Jó me chamou muita atenção quando percebia em uma época não muito boa da vida na qual a correção de Deus estava presente, junto com algumas tribulações que esse mundo se encarrega de nos trazer num simples piscar de olhos. Então me perguntava, o que este homem tanto tem de tão precioso que agradou tanto Deus e chamou a atenção de Satanás? A tal ponto que Satanás observou a sua vida de longe, sem poder tocá-lo, porque Deus o protegia e abençoava, de tal maneira que fez com que Satanás pedisse autorização a Deus para poder tentá-lo de uma forma dolorosa. Jó, em toda a sua tribulação, não ousou blasfemar o nome de Deus e nem mesmo atribuir a Deus qualquer palavra que provocasse sua ira. Pelo contrário, nas suas murmurações, ele sempre pedia para que Deus respondesse às suas dúvidas desse mal que veio sobre sua vida. Vamos observar os detalhes da palavra de Deus e da pessoa de Jó, para que juntos possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, assim como Jó cresceu. Versículo 1: Fiz aliança com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Jó fez aliança com seus olhos e nunca fixou os olhos em uma mulher que não fosse sua esposa. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Devemos observar que a mesma citação que o Senhor Jesus citou da lei a respeito do adultério, e como o adultério é reprovado por Deus, mesmo tendo sido somente por meio do coração, Jó já praticava e era cauteloso para não transgredir essa lei, inclusive da forma que o Senhor Jesus ensinou. Jó foi um dos livros mais antigos da Bíblia. Ninguém sabe nem ao certo a data, nem quem foi o escritor, mas sabemos que ele não tinha as leis de Deus escritas em pedras, como os judeus tinham. E nós temos hoje, mas já praticava as leis de Deus gravadas em seu coração. Versículo 2: Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó, mesmo sem a palavra de Deus escrita, como nós temos hoje, já sabia o que agradava a Deus, e que Deus promete aos homens que o servem uma herança. Ou seja, Jó sabia da palavra de Deus como nós temos hoje. Ele sabia de alguma forma
que agradava a Deus, quem agrada a Deus, Deus promete lhe dar uma herança, ou seja, uma esposa prudente. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Versículo 3, do capítulo 31. Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Jó já sabia qual era o caminho dos ímpios e o que Deus reserva para todos eles. Jó 18. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Jó capítulo 21, 17 a 18. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Como a vida de Jó envergonha qualquer homem que vive à luz das Escrituras hoje, pois ele, sem ter as Escrituras sagradas em suas mãos, como nós hoje, já sabia discernir o caminho do ímpio e do homem que não agrada a Deus, deixando qualquer sábio, nos dias de hoje, calado e ignorante, para com a sabedoria a vida que ele vivia em sua época, sendo assim uma luz para qualquer homem que vive nesse mundo. Versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó declara quem Deus é, sua soberania, e sabia que Deus é quem sonda qualquer coração e dá a cada um segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jó, mesmo sem ter toda a palavra de Deus escrita, já conhecia o princípio da sabedoria de Deus, que é o temor de Deus. Jó 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. E por que num livro teológico porque nenhum livro teológico consegue definir como Jó definiu o que é o temor de Deus? Em apenas uma declaração, ele tapou a boca de qualquer sabedoria que esse mundo nos traz em nossos dias, provando para nós que o povo antigo era mais sábio do que qualquer geração que já existiu em todas as épocas. Versículo 5 de Jó 31. Se andei com falsidade, e o meu pé se apressou para o engano. Jó conhecia todo o conselho de Deus e já sabia que a falsidade ou engano não agrada a Deus. Jeremias 23:18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Jó 12:13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Todo o conselho que Salomão ensinou no livro de Provérbios sobre andar com falsidade e pés que se apressam para o engano, Jó já conhecia antes mesmo de Salomão existir. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamento perverso, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Versículo 6. Pés-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Já sabia que Deus pesa em balança fiel todas as veredas dos homens. Provérbios 5:21. Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Jó realmente era um homem que sempre procurava agradar a Deus e fazia de tudo para que a sua vida fosse diferente de todos os homens que andavam ao contrário da vida com Deus. Versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, já conheci o caminho errado.
e sabia discernir a concupiscência dos olhos, que faz com que o coração se engane ainda mais, como também os vícios que o coração faz nossas mãos se apegarem. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Já sabia que todas as coisas do mundo, que faz os olhos enganar o coração e a nossa carne se apegar, jamais será de Deus. E por que tantas pessoas hoje pensam que orar para Deus sobre bens materiais ou qualquer coisa do tipo que a Bíblia declara ser vaidade, Deus vai ouvir e abençoar? Jó 35:13. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. 1 Timóteo 6:8. Tendo porém sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 8 de Jó, capítulo 31. Então semei eu e o outro coma, e seja minha descendência arrancada até a raiz. Já tinha um pleno conhecimento que Deus tem um poder sobre todo homem e pode abreviar a vida de um homem que não agradou, porque se desviou do caminho correto, e dar tudo que era desse homem a outro homem que agrada a Deus e anda em sinceridade para com Deus. Eclesiastes 2:26. Porque ao homem que é bom diante dele dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-la ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Já conhecia que Deus guarda para a descendência dos ímpios a sua ira, e arranca toda a sua raiz da terra no tempo determinado por ele. Jó 21:17-20. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana, e arrebata o redemoinho. Deus guarda sua violência para seus filhos, e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Romanos 9:22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Versículo 9 de Jó. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, já conheci o desejo do coração de um homem e sabia que o adultério tem consequência, e quem praticou o ato vai sofrer os danos, porque Deus determinou assim. Provérbios 5:3-6. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Já sabia que o adultério sendo consumado, e armar cilada na casa do seu próximo para com a mulher dele, também haverá consequência. Provérbios 6:32-33. Assim, o que adultera com a mulher, falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilimpêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Versículos 10 de Jó 31. Então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela. Jó já sabia que o adultério e amar ciladas traria consequências, tanto da morte como de prisão, e outra pessoa iria tomar o seu lugar, e sua mulher. Vemos esse exemplo em outro lugar da Bíblia, quando Nabal endureceu seu coração e não abençoou o servo de Deus, Davi, quando ele precisava. E por isso Deus matou Nabal e deu a sua mulher a Davi, seu servo. 1 Samuel 25:37-42. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu.
E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no camelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá a criada para lavar. Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor, Abigail. E Abigail se apressou e levantou e montou no jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25, 37 a 42, versículo 11 de Jó, capítulo 31. Porque é uma infâmia e é delito pertencente ao juiz. Devemos lembrar que o adultério foi pela lei de Deus sentenciado à morte. Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Já tinha pleno conhecimento teológico, mesmo sem a palavra de Deus em sua vista, como nós temos hoje, que o adultério é uma infâmia, é um delito que traria o juízo tanto de Deus como dos homens. Versículo 13. Se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo. Jó era um homem rico, com muitos servos e servas, mas ele nunca desprezou o direito de nenhum deles, mesmo quando eles entravam em contenda com Jó a respeito de seus direitos. Tiago 5,4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Jó sabia que um dia ele prestaria contas a Deus do salário dos seus funcionários. Versículo 14. Então o que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa, e que lhe responderia? Ele tinha o conhecimento de Deus a respeito da sua justiça, pois Deus pede conta dos aflitos e oprimidos. Jó 36:6. E ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Quanto conhecimento de Deus esse homem tinha? E como são muito poucos homens que falam coisas retas a respeito de Deus, pelo contrário, falam coisas do seu próprio coração, enganando os ouvintes e assim mesmo. Versículo 15. Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. Deus não faz acepção de pessoas, e como o rico e o pobre também, como o rico, o pobre também é feitura de suas mãos. Jó já amava o seu próximo, antes do Senhor Jesus se apresentar ao mundo e dar o novo mandamento aos seus servos e ensinar sobre amar ao próximo. João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Versículo 16 de Jó. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, já tinha pleno conhecimento da religião que agrada a Deus, na qual era visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em toda a Bíblia vemos que Deus se agrada de quem cuida dos órfãos e das viúvas, quando esses necessitam claramente de consolo e sustento. Só quem é órfão sabe o quanto é doloroso perder o pai e como é doloroso para uma viúva ficar sem marido, principalmente em uma cultura em que as viúvas que tinham filhos eram muito desprezadas.
Versículo 17. Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, Jó jamais se sobejou das suas iguarias, sem o órfão estar em sua presença, se alimentando, como se fossem seus filhos. De onde veio tanta sabedoria? E por que Jó tinha tanto conhecimento da justiça que agrada a Deus? Porque tantos homens que se dizem serem de Deus não chegam nem perto daquilo que Jó representou, estando cheio da graça de Deus e rodeados de suas misericórdias, para não serem consumidos, como os 3 amigos de Jó, que eram sábios em seus próprios olhos, e por pouco não perderam toda a sua sabedoria, quando Deus se levantou contra eles. Versículo 18. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e foi o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Jó, desde sua juventude, cuidou do órfão, como se fosse seu pai, e ainda no ventre de sua mãe ele guiava as viúvas, mostrando que seus pais eram pessoas sábias, que ensinaram seu filho tudo o que ele precisava fazer para agradar a Deus. E porque os pais de hoje não sabem como devem educar seus filhos e aconselham a se infiltrarem no sistema do mundo, a qual Deus odeia, ao invés de aconselharem com seus exemplos, como os pais de Jó fizeram. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de seu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Esse provérbio se encaixa perfeitamente aos pais de Jó, porque podemos perceber que eles instruíram seu filho a imitarem o que eles faziam, e por isso ele foi bem sucedido em tudo e achou graça aos olhos de Deus, pois os pais de Jó andavam com Deus. Você que é pai e mãe tem plena convicção que Provérbios 1:8 se aplica ao seu exemplo e por isso seus filhos podem os ouvir? Versículo 19. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberto, hoje muitos cristãos não fazem beneficência porque se acham sábios, e quando vê um irmão em situação difícil, julga ele como se ele estivesse em pecado, como os amigos de Jó fizeram, e acham que é por isso que esse irmão está passando por tal dificuldade ou problema. Tiago 2:15-17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Já ao contrário de muitos cristãos hoje, jamais deixou alguém que estivesse em necessidade de alguma coisa passar por aquilo sem ter sua ajuda. Versículo 20 de Jó 31. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Jó então ensina que ajudar um necessitado é uma bênção de Deus, pois Deus usa nossa vida para abençoar a outra pessoa. Tiago 2:18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sem obras, a fé de qualquer pessoa é morta. Por isso devemos, como Jó, estarmos preparados para toda boa obra de Deus que aparece diante dos nossos olhos. Versículo 21. Se levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via minha ajuda, Jó ajudava os órfãos, mas nunca se sentiu no direito de levantar a mão contra ele, só porque ele ajudava. Mateus 6,16. E quando jejuais, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Os fariseus, sendo hipócritas, tinham esse pensamento de demonstrar às pessoas as obras que eles faziam, para se passarem perante as pessoas como homens generosos. Vemos muito esse exemplo de hipocrisia nos dias de hoje.
religião, ajudando, ofertando aos pobres de alguma forma, para perante a sociedade serem vistos como pessoas generosas, mas não agradam a Deus em nada. 22. Então cai o ombro, a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso. Jó mesmo se pôs réu de juízo. Ele mesmo se pôs réu de juízo. Se tudo o que ele disse não ter feito fosse hipocrisia de sua parte. 23. Do capítulo 31. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar sua grandeza. Já sabia do castigo de Deus e de tudo isso que ele declarou. Se fosse hipocrisia de sua parte, ele não suportaria a grandeza desse castigo. Versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Jó, sendo rico, nunca colocou a sua esperança e confiança em suas riquezas. Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Parece até que Jó ouvia e era ensinado pelo Senhor Jesus, literalmente. Versículo 25. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, de que a minha mão tinha alcançado muito. Jó nunca se alegrou ou se orgulhou de suas riquezas, como o rei de Tiro se orgulhou, e Deus o destruiu de uma vez só. Ezequiel 28:5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Toda soberba e altivez de espírito terá sua ruína e queda, e Jó, não tendo a palavra de Deus escrita como nós hoje, já tinha esse conhecimento, nos envergonhando assim diante de Deus, que é justo. Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. 26. Capítulo 26 de Jó. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa. Versículo 26 de Jó, capítulo 31. Jó sabia que havia religiões no mundo. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, ele sabia que havia essas religiões no mundo, já em sua época, que adorava o sol e a lua, e que provoca a ira de Deus, e que é contra os seus mandamentos. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Jó jamais fez isso. Nunca adorou nada que não fosse a pessoa de Deus. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Devemos lembrar que Jó não tinha a palavra de Deus em suas mãos, mas já era ensinado em sua época que só a Deus devemos nos prostrar, provando que desde Adão, Deus já deixou um remanescente que sempre ensinaria a sua palavra, mesmo não estando ainda em tábuas. A palavra de Deus já era passada de pai para filho, como uma pregação hoje. Versículo 27 de Jó, capítulo 31. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Como isso pode acontecer? Depois de tantos séculos, ainda há pessoas que beijam sua mão, enganando seu coração em oculto, como se fosse um mandamento de Deus, na qual nenhum lugar da Bíblia Deus deixou essa ordem ou exemplo a ser seguido. Já conhecia essa prática, e jamais se deixou seduzir ou enganar, mesmo quando as tradições, que em oculto vai enganando os corações e passando para as gerações futuras, para também serem enganadas. Versículo 28 de Jó. Também isso seria delito e punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Jó também tinha esse conhecimento, e mesmo em oculto, quando o coração é enganado, isso é digno de punição, pois estamos negando a Deus que está lá em cima. Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jó nunca negou a Deus, como os cristãos de hoje negam ao Senhor Jesus,
quando não segue suas ordenanças, arriscam e enganam seus corações em oculto e vivem no mundo como se fosse do mundo e não de Deus. Versículo 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, Jó jamais retribuiu mal por mal. Pelo contrário, seus inimigos, ele procurava querer o bem e não o mal. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás no céu. Jó mais uma vez dá aula de como dar um bom testemunho, pois parecia que Jó era um discípulo do Senhor Jesus. Versículo 30. Também não deixei pecar minha boca, desejando a sua morte com maldição. Jó não deixou sua boca pecar, desejando a morte de seu inimigo. Lucas 6,27. Mas a vós, que isto ouves, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Se a gente da minha tenda não disse, versículo 31, quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. Qualquer pessoa que viveu aos arredores de onde Jó morava se alimentava da sua carne junto com ele. O estrangeiro não passava a noite na rua. Versículo 32. As minhas portas abria ao viandante. Jó tratava muito bem, inclusive os estrangeiros. Outro mandamento de Deus, que ele parecia ter o conhecimento pleno. Êxodo 22:21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Versículo 33 de Jó, capítulo 31. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito no meu seio. Jó já conhecia a palavra de Deus em Gênesis, na pessoa de Adão, quando encobriu seu pecado, não confessando a Deus. Gênesis 3, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Já conhecendo essa parte da escritura, sabendo os detalhes, fez ao contrário do que Adão fez, agradando assim a Deus. Versículo 34. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Já sabia da ignomínia que ele poderia sofrer por ser popular na região em que ele morava, pois era rico e tinha muitos servos e servas, e por isso tinha mais responsabilidade de ser íntegro, reto em suas condutas. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Provérbios 18:3. Provérbios 10:9. Quem anda com sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Abacuque 2,16. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Já sabia que sua popularidade e riqueza traria honra se ele fosse honrado, e vergonha e desprezo se ele fosse considerado um homem ímpio, fraudulento e desonrado. Quantas pessoas hoje no meio religioso, político ou outros meios que são considerados de honra pela sociedade que vivemos são desonrados publicamente, trazendo sobre si vergonha por ter feito algo desleal ou fraudulento aos valores éticos existentes. Versículo 35 de Jó. A quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Jó só queria ser ouvido e ser consolado pela sua aflição, coisa que seus 3 amigos não fizeram, pois devemos nos colocar no lugar dele. Perdeu 10 filhos, sua riqueza, seus servos, sua saúde. Estava deplorável e cheio de queimação e dor na sua carne e osso, e sua mulher desejou sua morte, quando mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Essa é uma das bênçãos de Deus para nós, estarmos preparados para ser consolados e depois consolar. 2 Coríntios 1,
capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Jó desejou que seu adversário escrevesse um livro para ele, não sabendo quem era o seu adversário exatamente, mas sabemos que esse livro foi escrito e leva o seu nome até os dias de hoje. Podemos degustar essa bênção que Deus concedeu a ele. Versículo 36. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O livro de Jó certamente é uma coroa para ele, pois em toda geração a sua coroa brilha, pois todos nós podemos ver como Deus abençoou esse homem e o exaltou de uma forma tremenda. Versículo 37. O número dos meus passos me mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. Sabemos no próprio livro de Deus, de Jó, que Deus apareceu para ele como um príncipe. Jó ficou diante de Deus e foi consolado de uma forma tremenda. Versículo 38. Se a minha terra clamar contra mim, e seus sulcos juntamente chorarem, tudo que já possuía não havia mácula perante Deus, pois ele seguia a risco tudo em honestidade e temor. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Versículo 39. Se comi os seus frutos sem dinheiro, sufoquei a alma dos seus donos. Jó jamais se apoderou ou pegou algum fruto da terra de outra pessoa, prejudicando a outra pessoa, mesmo que ele não conhecia. Versículo 40. Por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Ele mesmo pesa seu testemunho. Jó pesou seu testemunho em balança perante Deus, nos dando plena certeza de como Deus caracteriza um homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Deus responde a Jó que ele é Deus, o Criador de todas as coisas, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. E se ele quis usar a vida de seu servo, como ele usou, mesmo com seu sofrimento, Jó tinha que se calar e esperar em Deus pela fé, pois ele é o Criador de tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Jó 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó viu a glória de Deus, ele se abominou e se arrependeu ainda mais da sua vida na carne, aqui nesta terra, e de sua não confiança nele. E nós, nos arrependemos no pó e na cinza como Jó? Ou apenas dizemos, da boca para fora, estamos arrependidos? E se arrependemos, estamos preparados para viver a mesma vida pela fé que Jó viveu e confiar em Deus, mesmo se nossa vida não está como planejamos? Jó queria a resposta para sua aflição e não tinha, porque não tinha a palavra de Deus revelada como nós temos hoje. Mas se nós temos a palavra de Deus e conhecemos os desígnios do coração de Deus, por que ainda murmuramos como se Deus tivesse deixado nós órfãos e sem consolador? Se estamos passando por provações e não conseguimos alívio na palavra de Deus como Jó conseguiu, quando Deus se apresentou a ele,
Será que nós estamos realmente aprendendo a palavra de Deus ou entendendo ela no seu contexto literal para que o Espírito Santo nos encha de consolo e luz? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pai, obrigado mais uma vez que possamos ver a luz das Escrituras. Obrigado por ter nos deixado um Consolador, que é o seu Espírito Santo, e que nos ilumina e não nos deixa falar coisas que procedem do nosso coração, porque andamos em sinceridade e temor, e não queremos ser reconhecidos por homem algum. Sabemos que o Senhor quer que todos cheguemos ao conhecimento pleno do Senhor Jesus, e que é a sua vontade que sejamos um, como um mesmo pensamento. Mas sei, Pai, que estamos chegando ao fim. E que o povo dessa época é obstinado, avarento, e que não querem saber da sua palavra, mas nós, que somos da luz, queremos. Nos encha com seu Espírito cada vez mais, para que esse mundo conheça a fragrância do seu conhecimento, da sua palavra em nós. Nos ilumina, Pai, da mesma forma que o Senhor iluminou o seu servo Jó. Eu te peço, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém.